Tá começando. Matéria-prima. Substantivo feminino. Substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto ou bem. No sentido figurado. Aquilo a partir do qual se inicia alguma coisa que ainda se encontra no seu estado bruto. Base, fundamento. Você já parou para pensar que tudo que consumimos vem de uma matéria-prima? E no seu dia a dia, você reconhece o quanto você consome de materiais de origem animal, vegetal ou mineral? E como funciona a cadeia produtiva deles? E se essa é uma cadeia produtiva que se sustenta através de um sistema de gestão que considera a natureza, as pessoas, a saúde e a segurança no trabalho, a logística reversa e a qualidade do produto? E você tem noção de como seria a sua vida se houvesse a escassez de alguma dessas matérias-primas naturais? Qual é a matéria-prima que alimenta o seu nicho de trabalho? O que você faz para garantir que todos os processos que envolvem esta matéria-prima estejam de acordo com o que você acredita ser correto? O matéria-prima é feito de encontros que discutem sobre um elemento básico, concreto ou subjetivo. A cada edição, um novo material será abordado de forma ampla, reunindo designers, arquitetos e artistas, criativos e gestores, de iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor, tendo sempre alguma matéria-prima como fio condutor. Democrático e acessível, o evento é aberto para o público em geral, e parte da renda arrecadada sempre será revertida a uma instituição envolvida com o tema proposto. Oferecer conteúdo relevante, ensinar, informar e aprender com o olhar ao próximo são questões que nos motivam. Líder global em manejo sustentável de florestas tropicais, a Precious Woods é responsável por mais de 1 milhão de hectares, trabalhando de acordo com os mais rígidos critérios. Com sede na Suíça, tem atividade no Brasil desde 1995, em Itacoatiara, no Amazonas, e na África Central, Gabão, desde 2007. A Precious Woods tem como uma de suas bandeiras a conscientização de que uma floresta tropical manejada de acordo com os parâmetros oficiais, adicionados aos critérios de certificação FSC, traz excelentes benefícios para a floresta e para o planeta. Em uma definição livre, o manejo florestal pode ser explicado como a arte de se pegar de dentro da floresta apenas o que ela te daria, e não o que queremos dela tirar. Além disso, a holding é responsável por produzir e negociar uma ampla gama de produtos certificados de madeira tropical e energia limpa, trabalhando com respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e biodiversidade e à responsabilidade social. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da primeira edição do Matéria-Prima. Um evento que acontece com o patrocínio da BV Rio Design em Madeira Sustentável e da holding Precious Woods. Hoje vamos falar sobre a madeira e a produção artesanal moveleira, o tempo, a criação e sua produção. Com mediação de Bruno Simões, arquiteto, designer e sócio-curador da Feira MAD, que recebe Fernando Mendes, designer, arquiteto e marceneiro, o ebanista Ricardo Graham Ferreira e Rodrigo Silveira, designer e marceneiro. O evento tem duração de 60 minutos, com mais 30 minutos abertos para perguntas através do chat. Obrigada pela presença e tenham um excelente encontro. Olá,
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, queria agradecer o convite para participar dessa primeira edição da Matéria-Prima. Iniciativa muito bem-vinda aí para promoção e aprimoramento da cultura, do design, né, e do saber nacional. Então, fico muito feliz pelo convite e principalmente pela chance de conversar com essas pessoas, esses profissionais que eu admiro tanto e que eu tenho o privilégio hoje de chamar de amigos, de ter a chance aqui de também matar a saudade um pouco dentro desse distanciamento todo que a gente está vivendo. Então, obrigado mais uma vez. Vamos lá. Eu queria começar, acho que, enfim, nesse vídeo que a gente assistiu de introdução, um pouquinho do que cada um faz no seu dia a dia, né, da sua profissão, do seu ofício, mas era importante cada um se apresentar, destacar os pontos, né, que mais dá importância dentro da carreira, né, uma apresentação breve do que significa o trabalho na madeira, de como começou a marcenaria, né, como surgiu a paixão pela marcenaria ou pela madeira. Então, acho que a gente vai fazer uma introdução bem breve para depois a gente seguir com a conversa, com as perguntas. Ricardo, quer começar? Acho que o Fernando, que é o mais experiente da turma aqui. Tá. Eu sou o mais velho da turma. Para mim, a marcenaria veio pelo interesse pela madeira, sim, mas mais do que isso, por gostar de trabalhar com as mãos. Né? Sempre gostei de fazer coisas, de montar. Meus brinquedos sempre foram aqueles brinquedos de armário. Na época não era Lego, era Ehrengast. E tinha um outro também que chamava Monte Braz, sei lá, que eram umas reguinhas de madeira com os furinhos e parafusos. E eu sempre gostei disso. E aí eu morava em São Paulo até os 18 anos, né? Eu frequentava muito o Museu Aeroespacial, que era nesse prédio do Ibirapuera, na Oca, né? E ficava fascinado com os aviões e, sobretudo, com a história do Santos Dumont. Então, foi uma coisa que me marcou demais. Foi essa conviver com aquele museu, com os aviões e com as histórias do Santos Dumont, os livros que eu li sobre ele, esse fascínio que ele tinha pelo ideal da conquista do ar. E também era um cara que fazia as coisas, né? Ele fabricava os aparelhos e eles tinham sempre um desafio técnico e uma qualidade estética, os dois muito apurados. E a coisa do voar, para mim, também, acho que tinha uma importância, assim, né? Por essa aproximação com ele. E, enfim, quando foi chegando a cidade, escolher o que fazer, para mim, parecia que o design era a coisa mais evidente, assim, que eu iria me satisfazer, né? Aí, quando eu mudei para o Rio, um tio tinha uma marcenaria em casa, assim, que ele praticamente não usava. Eu comecei a mexer ali e o interesse pela marcenaria começou também nesse momento. Depois, quando apareceu a internet, a possibilidade de comprar livros, né, porque a gente tem uma literatura muito fraca, né, de marcenaria, passei a importar os livros. Aí os 3 primeiros livros que eu li eram do James Krenov. E adorei, enfim, fiquei super fascinado e não parei de comprar livro, fui lendo durante uns 10 anos sem ter marcenaria. Eu tinha só um espaçozinho em casa, uma serra que eu mesmo fabriquei com peças de maçaranduba, fiz o tampo, comprei um mancal, enfim, fiz essa serra. E começou assim. E aí, depois de 10 anos como hobby, assim, a coisa deu um turning point, assim, em 2002, e aí eu passei, não larguei mais. Okay. Legal. Muito bacana. Então tá, vou tomar agora o bastão. Bom, a marcenaria, para mim, chegou assim, a consciência do meu trabalho, de querer trabalhar com madeira, veio só depois de formar na faculdade, né? Eu acabei me formando em marketing, mas sempre gostei, desde muito moleque, de brincar com ferramenta, apesar de não ter conhecimento, eu gostava de montar coisa, né? E depois, numa reflexão mais atual, assim, eu fui me lembrando como as peças de madeira, tinham uns móveis muito legais na casa dos meus pais, eles gostavam, assim, volta e meia eu comprava uns móveis maneiros. Eu depois, só depois de ter aprendido marcenaria, né, que eu fui me dando conta o quanto eu gostava dos detalhes, sabe, dos móveis, essas coisas assim. E os brinquedos, minha mãe me dava uns brinquedos, eu me lembro de um trenzinho também, o Fernando falou de brinquedo, né, trenzinho com imã na ponta, e o trilho era de madeira, eu gostava pra caramba da textura do material, sabe?
Mas, enfim, depois da faculdade, eu me indo morar sozinho, fazer uma experiência morando sozinho, eu comecei a testar fazendo peça minha, fiz uma cama para mim que foi cheia de pregos, era pregos com madeira, né, a cama, e depois disso, então, eu fui me dando conta, assim, do meu prazer com isso, como eu queria aprender marcenaria, né, e fui visitar minha irmã, que na época morava na Itália, estava estudando moda lá, em Milão, né? E aí eu fui visitá-la e pesquisar escolas, porque eu sabia que naquela região tinha, né? Então, quando eu encontrei uma escola lá, que era um curso técnico, assim, eu fiquei apaixonado com o que eu vi, sabe? Com o maquinário, com as peças produzidas, aquilo ali para mim foi assim, eu fiquei, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Então, ali eu me organizei e fui morar na Itália, acabei então passando uma época na Europa e aprendendo marcenaria lá, e em 2006 iniciei minha oficina, o Ebanista, que eu chamei de O Ebanista. O título Ebanista, até curiosamente também, é uma palavra que é usada de forma muito comum na Europa, né? França, Itália, Espanha, também aqui na América Latina, né? Nos países de língua espanhola, assim, eles também falam ebanisteria. E aqui no Brasil caiu em desuso, mas eu, como vim com aquilo muito natural para mim, eu comecei a usar esse título, assim, porque eu gostei, né? E depois virou a marca, assim, eu coloquei como uma marca do meu estúdio, da minha oficina, né? E de 2006 para cá, então, foi aprender, continua aprendendo, né? Não para de aprender nunca. Legal. Cara, acho que como vocês, assim, quando era moleque, eu também gostava de montar as coisas, desmontava os brinquedos para ver como é que era dentro, tal, essa coisa de moleque que no final acaba trabalhando com uma profissão criativa. Eu acho que eu conheço várias pessoas, né, que tem essa infância em comum, esse interesse na infância em comum. Minha mãe me estimulava muito a criar coisas, né? Então, quando era moleque, eu lembro, assim, com uns 8 anos, sei lá, 8, 10 anos, ela falou, pô, desenha aí uma escrivaninha para você. E aí eu peguei e fiz um rabisco, assim, de uma escrivaninha que tinha um sol, o tampo de um sol, assim. Ela pegou, mandou aquele desenho para um serralheiro, e o serralheiro foi lá e construiu aquilo, sabe? Então eu tive esse estímulo de criação muito dentro de casa. Mas o interesse pela madeira, na verdade, é meio engraçado. Eu fui estudar desenho industrial também, meio que quase por acaso, assim. Eu descobri bem para frente no curso que eu gostava de design, né? Eu entrei sem meio saber se eu gostava ou não. Mas eu tive um professor marceneiro, que é um designer super bacana, e, pô, aquilo me impressionava. Eu tenho um pai que era executivo, né, trabalhava engravatado e tal, e aquele professor, assim, o cara tava de bermuda, camiseta recortada, cabeludão, a gente falava bastante sobre surf. Eu falo, pô, o que esse cara, né, faz da vida para poder trabalhar desse jeito, que gosta, tá sempre feliz e não tá engravatado, né? Então é uma coisa meio... E aí fui atrás, o cara era marceneiro, tinha uma marcenaria ainda, né, uma marcenaria super bacana, os desenhos super bacanas, o cara super renomado. Mas eu fui atrás daquilo, sabe? Do tipo, pô, como é que eu consigo levar um estilo de vida parecido com aquilo? Mal sabia eu. E aí, o que eu comecei a fazer? No final da faculdade, eu comecei a pegar uns trabalhos de desenhar móveis de madeira para terceirizar a produção. E começou a dar tudo errado, porque eu não entendia nada de produção, e os marceneiros faziam o que eles queriam, e falavam que o meu jeito era impossível de executar. Aí eu falei, cara, não dá para eu mandar esses caras se eu não souber exatamente como é que faz. Então eu vou para uma escola, fui para uma escola aqui em São Paulo, para poder ter repertório de mandar o cara pegar e falar assim, ó, você vai fazer dessa maneira o meu desenho. Eu queria ensinar o cara a executar o meu tipo de desenho, né, o meu traço. E aí, nesse processo de aprendizagem, eu fui me apaixonando pela madeira e por eu mesmo produzir as minhas coisas, e no final não terceirizei mais nada, né? E desde 2008 eu tô aí. Eu acho que é legal uma coisa que, putz, eu sou muito crítico, né? Sou um cara muito crítico comigo mesmo, tal. E eu lembro que eu estava já uns 4, 5 anos na escola, assim, produzindo coisas, e eu não achava que nada que eu fazia era aceitável para venda, porque, pô, tinha um defeitinho, tinha um buraquinho que tinha que colocar uma massa, uma coisa do tipo. E aí eu fui na casa do meu sogro,
e tinha um móvel de madeira de um designer desses que, putz, eu admiro pra caramba, assim. E aí, nunca tinha pego isso, um móvel dele na mão, sabe? E aí eu peguei, virei ao contrário, olhei, putz, tinha os mesmos defeitos que os meus móveis tinham, sabe? Aí eu falei, não, putz, depois de, sei lá, 4, 5 anos na escola de marcenaria, eu falei, não, dá para vender já, sabe? Bacana. Desmistificou. Foi assim. Foi mais ou menos assim que eu comecei. Boa. Eu não tenho experiência nenhuma na marcenaria, eu tô aqui só como agente provocador e admirador de vocês todos, mas assim, essa escola que o Rodrigo acabou de mencionar, eu aguentei 1 ano. Eu tive 1 ano de tentativa. Verdade, você frequentou lá, né? Vocês vão revelar o nome da escola ou eu vou ficar... Não, é Coisa de Lenho, uma escola super famosa aqui. De Pinheiros, aqui em São Paulo. O Piero Caló é o mestre, é um cara que sabe demais de marcenaria, nossa. Eu acho que a Júlia Krantz estudou. Exatamente, a Júlia frequentou lá. Então, o Piero formou muita gente aqui. Eu fui um dos dropouts dele. Então vamos lá, todos devidamente apresentados, e eu acho que na verdade vocês estão aqui, né, a gente montou esse grupo muito mais pela expressão autoral, pela linguagem de cada um de vocês, atrelada à marcenaria, né, à prática ou à profissão, ao domínio, à técnica, etc. Então eu queria entender de vocês um pouco, assim, como que vocês entendem essa relação do design autoral, manual, em madeira, né? Então, como que o pensar está atrelado ao fazer para criar uma linguagem pessoal através dessa matéria-prima? Acho que Fernando pode começar, talvez, mantendo essa ordem. Bom, para mim, eu sempre gostei de desenhar também. Sempre foi uma coisa que eu fiz. Quando eu era garoto também, o design veio porque eu gostava de desenhar carros, carrocerias, né? E criava 1000 carrocerias, admirava demais o Giorgetto Giugiaro, para mim era o ídolo, assim. Só que era uma área que eu não tinha muito para onde estudar no Brasil, enfim. Na época também não dava para ir morar fora, enfim. Aí eu acabei me mudando para o Rio, né, de São Paulo para o Rio. Fiz a escola de desenho industrial na Escola de Belas Artes, aqui no Rio. E numa palestra eu descobri que eu era primo do Sérgio Rodrigues. Então, aí quando eu vi a palestra dele, eu fiquei alucinado, assim, eu fiquei louco com aquilo. Não só a parte de imobiliário, mas de arquitetura também. E eu cheguei super entusiasmado em casa, né? Quando eu mudei para o Rio com 18 anos. Vim morar na casa da minha tia, irmã do meu pai. E ela falou, eu cheguei em casa todo entusiasmado, ela falou, é seu primo. E aí, enfim, aí ela fez um jantar, apresentou, enfim. Por umas questões familiares, assim, não era uma coisa, ela não era muito próxima, mas, quer dizer, ela, na verdade, ela foi criada pela mãe do Sérgio. Quando meus avós morreram, a tutora da minha tia era a mãe do Sérgio. Mas eu morava em São Paulo, enfim, não tinha essa relação próxima assim, né? Então, a partir dali a gente começou a conviver. Eu tinha uma maquete da Casa do Santos Dumont que eu fiz, a Encantada, né, daquela de Petrópolis, uma maquete pequenininha assim, mostrei para ele. Aí ele falou, nossa, que legal e tal. E, enfim, um tempinho depois ele me chamou para fazer uma maquete de casa pré-fabricada dele, e eram construções de madeira, né? E aí a convivência começou ali, né? Depois eu fui trabalhar lá com ele, enfim. Então, assim, o aprendizado e essa aproximação com o mobiliário veio muito dessa relação com ele, né? E de ficar totalmente encantado, assim, com o trabalho dele. Mas eu ficava super tímido, assim. Enquanto eu trabalhei lá, eu fazia desenhos, mas eu nem pensava em construir um móvel, porque para mim era uma coisa assim, não dá, assim. Depois que eu saí, aí, né, comecei a me soltar, né, e a desenhar as minhas coisas. Primeira peça, vamos dizer assim, que eu posso dizer que tem uma autoria, é o Banquinho Jake, que eu fiz em 2004. E foi para a loja do Túlio Mariante, lá no MAN, na Novo Desenho. Enfim, foi a minha estreia, assim, como um autor de peças de mobiliário, né? E aí, executado por você, Fernando? Executado por você? Sim. Não, fabricar, assim, teve uma mesa que eu fiz um desenho, mandei fazer fora, mas era um problema
bem parecido com o seu, sabe? Cara, eles não vão fazer o que eu estou querendo, não é... Sabe? E eu queria fazer também, eu gostava de ferramenta, e não sabia também, eu fui aprendendo no tapa, assim, e estudando, né? Estudando em livro. Mas aí essa coisa que o Bruno perguntou, né? Essa interação e tudo, que eu acho bacana, que em várias ocasiões eu peguei temas assim para estudar, assim, como é que faz um rabo de andorinha, né? Todo bom livro de marcenaria mais geral assim tem um capítulo sobre isso, sobre o rabo de andorinha, né? Coisa que o nosso amigo Ricardo, o ebanista, é o mestre dos mestres. O mestre. E aí aí você lê aquilo e desenvolve a habilidade nas mãos. E para mim isso é muito natural, porque, né, é um corpo inteiro. Você é o olhar, é a cabeça, o movimento das mãos. Ontem, ouvindo a conversa lá da prévia, né, que estavam falando do livro do Artífice, e eu, na verdade, eu não acabei de ler o livro. Que bom saber. Pouquinho. Não, mas faltava só um pouquinho. Que alívio. Ele tem uma hora que ele fala da mão, justamente das mãos, assim, de como que aquele refinamento... Ó, todos os dedos. Né? Como que você vai desenvolvendo esse refinamento? Eu costumo dizer assim, o tanto que você conseguir olhar, você vai conseguir ter precisão nas mãos. Claro, né? Um treino, né? Então, quando às vezes, lá fazendo às vezes o curso do Morito, ele falava assim, não, isso aqui precisa ser 2 décimos de milímetro, 3 décimos. Você não tem como medir exatamente. Você bota 1 milímetro lá e vai sacando assim, né? E vai desenvolvendo uma sensibilidade. Aí chega uma hora que você enxerga 2 ou 3 décimos de milímetro, e isso faz a diferença no encaixe. Então, assim, para mim, criar um mobiliário nunca foi desconectado de todas as outras ciências, de pegar na madeira, de aprender a cortar, de saber o que é o encaixe, se ele ficou frouxo, se ele ficou justo demais. Tudo isso são uns refinamentos que, né, com certeza o Ricardo, o Rodrigo sabem do que eu estou falando, que é o fazer que te dá isso, né? Quando você vai fazer o encaixe, bota uma peça dentro da outra, tem pressão de mais, tem pressão de menos, o que faltou, o que tem de mais. Então, essas sensibilidades vão contando na hora de fazer o desenho também. Para mim, sempre foi assim. Então, para mim, eu não consigo assim, vou fazer um desenho, depois eu vejo como é que eu resolvo a parte da madeira. Isso é uma coisa integrada com a outra, não tem como ser separado. E eu vou te dizer, não vou dizer o nome para não chatear, mas assim, já recebi desenhos de grandes designers, vamos fazer isso aqui em madeira? Só que assim, aquilo não foi desenhado para ser feito em madeira. Para fazer madeira de um jeito, de ferro de outro, de vidro de outro, assim, o material é uma parte importantíssima. Para quem estuda design, inclusive, né? Não é qualquer material para qualquer coisa, para qualquer forma, né? Tudo isso tem que estar interligado. E para mim sempre foi uma experiência assim, corporal com as coisas mesmo, que foi desenvolvendo. Então, para mim, o desenho já nasce com tudo integrado. E fora o fato, e isso é uma coisa que eu sempre defendi, assim, e foi muito legal ter encontrado esse livro que eu achei numa livraria aqui no Rio, na Argumento, vi a capa, me interessou, comprei o Artífice, e ele fala muito disso. A gente, não só a cultura brasileira, aqui também é um desastre isso, mas, assim, de um modo geral, a cultura desvaloriza, hoje em dia, o trabalho manual, como se ele fosse uma coisa de segunda categoria, de menos inteligência, enfim. Isso é um equívoco, assim, porque a pessoa que desenvolve grandes habilidades com as mãos desenvolve inteligência em cima disso. Aliás, o seu cérebro tem uma configuração diferente. Tem um cientista que eu não vou lembrar o nome, que tem um mapa que você faz, uma leitura que você faz, uma imagem que você faz do cérebro. As pessoas que têm muita habilidade manual, que exercem ela tem uma configuração que eles chamam homúnculo desse sujeito, que são as sinapses, o desenho que seu cérebro funciona porque você desenvolve habilidade manual. Então, assim, bom, eu adoro, assim, sou grato de conseguir trabalhar, sobreviver com uma coisa que eu adoro fazer. Acho que isso é um grande privilégio na vida. E tem um negócio que você está falando, posso dar uma continuidade aqui? Claro. Que o Fernando está falando, que é o conhecimento manual, ele tem que ser passado, né, naturalmente, na prática, né? Então, mesmo que hajam livros, a gente tem que exercer a prática, as pessoas têm que exercer para que isso tenha uma continuidade, né?
porque se virar teoria, eu acho que a gente não consegue fazer o que nós sabemos, a gente não tem o conhecimento que a gente tem realizando a prática, né? Então, mas assim, isso foi uma coisa que você falou agora que me chamou. E é muito interessante também como a gente vai se adaptando e a maneira que a gente enxerga as coisas. Às vezes eu falo para aluno aqui, eu falo, cara, em vez de você ficar olhando para ver se está plano, olha para cima e passa a mão. Sabe? Sente. Boa. Cara, então você vai enxergar com a tua mão, você vai treinar isso, você vai acabar enxergando com a tua mão. É uma coisa muito engraçada que acho que, sei lá, 15 anos atrás, assim, antes de eu começar, eu não imaginava, assim, que eu ia passar a mão numa superfície e ia sentir, sabe? Eu tô falando de coisa mais mínima, né, obviamente, mas eu vou sentir ali a irregularidade, não necessariamente eu vou enxergar, principalmente que eu tô cegueta demais, eu nem posso confiar muito no meu enxergar, né? Minha última ferramenta eu me recuso a usar essa. Eu tô ficando habilidoso com essa aqui. Não vai ter jeito, vai chegar a sua hora. Bacana. Ô, Fernando, desculpa, eu vou só perguntar, eu fiquei meio... em 2004 você lançou a sua primeira peça comercial, é isso? 2004. Peça para vender, mas você já estava, então, aprendendo marcenaria antes, já estava dentro de uma marcenaria antes? Já tinha feito coisas até para o meu filho, assim, Aqui no Rio tinha um marceneiro, isso é uma historinha que eu gosto de contar, tinha um torneiro de madeira que era um senhor português, ele tinha uma oficina mínima, 6 metros quadrados, media 2 por 3, assim. Voltei. E ele era o seu Antônio. E ele era sisudo, eu passava lá, queria dar um oi e tal, conversar, e ele não dava muita conversa, não respondia, enfim. Aí quando o meu filho estava para nascer, eu resolvi fazer o berço dele. Então, eu levei as peças, as varetinhas, os pés, tudo, tinha coisa torneada, levei para ele tornear. E aí começou a desenvolver uma relação de bem devagarinho, assim, de amizade, confiança, tudo. E eu sempre acabei projetando muita coisa com peças torneadas, porque eu queria manter essa convivência com o seu Antônio, que durou 15 anos, assim. Então, eu levava as peças, ele torneava, para mim aliviava um pouco o trabalho da oficina, assim, da minha pequena oficina, né? E foi muito gostoso, assim, conviver, porque eu aprendi a tornear olhando ele torneando as peças, né? E é uma coisa que eu não queria esquecer de falar isso, esse aprendizado das mãos, essa coisa que eu acho que tem um afeto assim, com o material, porque você, né, justamente se acaricia para ver se está plano, você tem essas experiências de como ele funciona, se é mais áspero, mais duro, lixa o quanto lixa, enfim. Essa relação ela se transpõe para as relações humanas com seus parceiros. Assim. Eu não sei em outras áreas como é que é, mas eu me sinto super feliz assim, quando eu vou na oficina de cada um, né, de vocês, também sinto que as pessoas gostam de vir visitar, você quer ver como é que faz, você troca uma receita, assim, né? Isso daqui se faz assim, faz assim. É uma coisa que, embora a gente esteja, assim, né, no mercado, essa coisa ridícula de dizer que a gente tem que competir, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas eu acho que na marcenaria a gente consegue... Tem tanta riqueza, assim, na experiência do fazer, que ela naturalmente se transpõe também para essas relações, né, com as pessoas. Legal. Sim. Eu acho muito legal. Eu acabei não... Desculpa, foi cortado rapidamente aqui, eu fiquei um pouco fora do ar aqui, e eu acabei não respondendo, não sei se o Rodrigo já falou ou não, o que o Bruno tinha comentado sobre autoria e artesanal, né? Eu nem lembro mais da pergunta. Não, a gente está nisso, a gente está discutindo essa relação do pensar e produzir, a linguagem de vocês, né? Toda essa história. Preciso responder, eu já respondi também. Porque quando você falou de artesanal e autoria, para mim é uma coisa quase que ela entra muito na outra, sabe? Elas estão quase que, elas são da mesma fonte, vamos dizer assim. Como é que você não vai ser autor se você vai trabalhar com as suas mãos, né? Tem uma coisa assim, sabe? Então, assim, o seu coração ali, no meu caso, eu sinto isso, que eu coloco o meu coração ali no trabalho, né? Uma coisa do prazer, da alegria, né? De uma motivação. E aí, isso vai para o que você está fazendo, né? Então, artesania e autoria, eu acho que andam muito juntas uma da outra, né? Eu acho que sim, mas eu acho que não é tão simples assim. Acho que vocês, nesse sentido, são exceção.
Justamente porque se você está você tem uma vocação mais para técnica ou para pesquisa, você vai para um caminho muito mais das homenagens e das reproduções do que de fato da criação original. Então, de certa maneira, é complexa, né? Esse equilíbrio. Eu acho que marcenaria, desculpe interromper, mas eu acho muito complexo, porque marcenaria é muito legal. É muito legal. Então, se você cai num livro do Krenov, um livro de técnicas, tal, você quer mergulhar naquilo e você quer aprender, executar aquilo, você quer ficar bom naquele negócio, você quer fazer 25 móveis diferentes usando aquela técnica. E, cara, se você não ficar atento, se você não beber de outros lugares, assim, você acaba caindo num desenho muito relacionado àquela técnica. E esses desenhos, eles já foram feitos, todos, né? E a gente fica num universo que é só da marcenaria, e não tanto do design, entendeu? Então eu acho que, pelo menos para mim, isso é uma preocupação. Eu fico brigando mesmo comigo mesmo, assim, às vezes. Eu falo, cara, não posso esquecer que eu tenho outras coisas que não são só marcenaria para embebedar meu trabalho de uma narrativa, sabe? Que não seja só da marcenaria. Porque senão, cara, não tem como. Uma hora a gente vai fazer uma cadeira parecida com o Sam Maluf, outra hora a gente vai fazer uma cadeira parecida com a do Tenreiro. Por quê? Porque aquelas técnicas que os caras usavam eram muito legais, né? Muito bacana. A gente que trabalha com a mão, a gente olha aquilo, não tem como a gente não admirar. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui no Morito lá. Faz, sei lá, não vou nem falar quanto tempo atrás, mas, tudo que eu não precisava na minha casa era uma cadeira. Eu cheguei lá, o que eu fiz? Comprei uma cadeira, sabe? Então, você chega lá, você olha o trabalho do cara, você fala assim, né? É diferente da maneira que eu faço isso. Isso é totalmente diferente. É um outro raciocínio dentro da marcenaria, sabe? Então, eu acho que até eu, pelo menos, eu tenho que tomar cuidado para não ficar mergulhado e ser só o marceneiro, sabe? Só o marceneiro. Sim. Eu acho que para mim tá muito claro, assim, que eu tenho que... Vocês são marceneiros autorais, né? Essa é a distinção, que tem que ficar clara. Aí eu acho que é legal, porque já nesse assunto que o Fernando falou bastante do aspecto cultural, a gente está falando um pouco mais de aspectos técnicos que pessoas especializadas dominam, mas como que vocês sentem, como que vocês enxergam a receptividade do público, do cliente final, com relação ao trabalho de vocês? Vocês sentem essa conexão deles com o seu trabalho, com o seu empenho, com a matéria-prima? Vocês sentem uma relação, uma conexão diferente desse cliente, que pode ser leigo, não saber nada de marcenaria ou de design, mas quando ele vê ele tem contato pela primeira vez com o trabalho de vocês, tem uma energia diferente? Vocês sentem que esse domínio da marcenaria artesanal traz algo de diferente, de uma energia diferente ao produto? Posso começar, Ricardo? Vai lá, Rodrigo, acho que... Não, eu acho, no meu caso, eu produzo muito pouco por mês, né? A gente escolheu uma maneira de produzir aqui que a gente produz 5, 8 peças num mês. Então, eu não estou em nenhuma loja distribuindo, eu distribuo direto ou através de arquitetos. Então, eu tenho sempre contato com o cliente final, de alguma forma, entendeu? Telefone, presencialmente... e com certeza tem uma conexão, entendeu? O cara móvel de madeira tem um monte por aí, o cara, ele te admira, ele quer saber alguma particularidade da produção e da história disso que foi feito. Então, eu acho que por ser esse universo muito pequeno, para mim, a gente formatou um negócio que depende de pouca coisa, de pouca produção, eu tenho esse contato, assim, com as pessoas, e eu sei disso, assim, eu sei que elas são pessoas que se interessam por fazer, que se interessam pela matéria-prima. Eu até estava conversando com a minha mulher ontem, contei para ela que eu fiz uma reunião com uma arquiteta ontem, junto da cliente, e aí eu comecei a mostrar um tampo, estou fazendo um REC para essa cliente, e eu comecei a mostrar um furo que tinha no tampo, do REC dela, que é um furo que está oxidado, assim, por causa de um bicho que dá na árvore quando a árvore está de pé. E ela, falou, nossa, não, então eu vou te mandar uma foto do bicho, que a minha família planta madeira, e aí a gente já viu esse bicho, né, muito legal. Então tem essa conexão, assim, o Fernando pode dizer que produz mais, assim, como é que é com essa escala, né, um pouco maior.
entendeu? Mas com uma escala pequena como a que a gente tem aqui, é um contato totalmente direto. As pessoas se preocupam e querem saber. A escala um pouco maior, na verdade, para mim, acaba distanciando, né? Porque eu basicamente vendo através de loja, né? Mas, enfim, já tive ocasião ou em exposição, ou de estar com uma pessoa que tem a peça, enfim. E tem uma curiosidade, assim, isso aconteceu várias vezes com a cadeira Santos Dumont ou com a Aviador, que tem o braço e o pé, ele é engastado no encaixe, tem o encaixe e você vê aquela rodelinha do encaixe em cima, né? E as pessoas, você fala, não, isso daqui é o pé que está aqui. Falo, é isso mesmo? Assim, não, sabe? Então, a dificuldade até de perceber o que é o encaixe, qual é a mecânica daquilo, né? Como é que funciona. É curioso, assim. E uma coisa que eu acho legal, pelo menos tive algumas vezes esse prazer, é quando a pessoa chega, se aproxima e bota a mão e quer sentir e dá um sorriso. Acho que aí você conquistou, assim, um dos principais objetivos para mim de fazer, ou desenhar, fazer uma peça é isso. É a pessoa olhar, gostar, e desmancha, e sorrir, e quer pegar, enfim. Acho que esse é um grande barato, assim, do projetar, né? Desculpa, Fernando. Não, fala aí. O trabalho, também essa coisa do trabalho, as pessoas vão se conectando, e como você está com a mão na massa, você que faz, a produção não é uma escala muito grande, como o Rodrigo está falando, acontecem coisas assim, tem peças minhas que entraram, que eu comecei a produzir, reproduzir, né, a partir de pedido de cliente, eu quero um banquinho para... Esse aí foi de família. Meu cunhado chegou e falou, meus sobrinhos estavam precisando escovar, precisar mais de autonomia em casa, né? Tipo, escovar os dentes, lavar as mãos, eram moleques pequenos e tudo. Falei, vou fazer um banquinho. Eu fiz o banquinho pirralho. Aí, ali eu gostei e comecei a reproduzir ele e refazer ele. Então, isso é uma coisa que, essa conexão também muito direta com as pessoas que gostam do trabalho, que se interessam, vão abrindo novas frentes, assim. Isso acontece, volta e meia isso acontece, né? E a cadeira 3 pés, por exemplo, eu fazia em 2 madeiras e tudo, e de repente alguém chega para mim e fala, você não faz uma de roxinho para mim? Então eu falo, tá bom, vamos fazer de roxinho, né? Então tem essa interação, assim, né? E as pessoas, elas entram em contato, né? Isso que o Fernando está falando das mãos, assim, não dá para não botar a mão, né? A madeira já te atrai, assim, o trabalho de madeira, ele é muito atraente, né? Feito, talvez as mãos se comuniquem, assim, né? A nossa com de quem gostou da peça. Sim. Enfim. É verdade. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque está chegando um monte de pergunta, então só avisar as pessoas que estão assistindo que eu estou ciente delas, e que muitas delas estão aqui no meu roteirinho também, que são perguntas que eu tenho curiosidade de saber a resposta, então a gente vai passar por todas, tá? Mas então, justamente uma das questões que decorrem dessa relação de vocês, seja com o lojista ou com o cliente final, é essa relação do tempo, né? Porque o tempo é um fator muito importante do trabalho de vocês, e acho que quando o público ou o cliente tem contato com o produto e vê a qualidade de encaixe, a qualidade da madeira, todo esse trabalho, ele entende que o tempo custa. Ele entende que existe um empenho por parte do criador naquele objeto. E daí isso eu emendo a pergunta da Andrea, que é, design autoral precisa ser caro? Aí é com vocês. Eu começo? Não, vai, Ricardo, você dessa vez. Ricardo, eu acho que, assim, a noção de caro e barato fica relativa quando a gente entra em contato com o que está sendo apresentado e proposto ali, né? Muitas vezes você entende uma obra, é muito engraçado isso, assim, mas isso aconteceu comigo já, de ir em museu e olhar um quadro e falar, cara, isso aqui para mim é uma bagunça, eu não estou entendendo, sabe? Aí, de repente, você lê, e quando você lê o que está ali, você começa, aquilo ganha outro valor, você começa a ter outro valor, né? Então, acho que quando a gente tem contato com aquilo que a gente está interessado, realmente interessado, e se abre a perceber mais, você tem uma noção de preço que enfim, que fica mais relativizado, né? O trabalho artesanal também, e o trabalho manual, ele toma isso do tempo que o Bruno está falando, né? Então, assim, é um tempo necessário, não tem como você roubar muito tempo. Eu me lembro que eu me dei conta, depois de um tempo, justamente, de trabalho, que
eu falava, cara, se eu for colar as peças, né, quando a gente está trabalhando com madeira, a gente usa cola, união, tudo aquilo. E a cola, ela precisa de um tempo para secar, né? Então, você fala, cara, eu vou colar quando? Vou colar de noite. Porque aí, durante o dia, ela fica trabalhando, olha que engenho, que ideia maravilhosa, vai trabalhar de noite sozinha, eu descanso e no dia seguinte eu estou ali de novo. Então, tudo tem um tempo, né? Eu me lembro na minha escola que eu ouvia muito falar disso. Não dá para correr, você não consegue acelerar, né? E nesse trabalho com marcenaria, com madeira, né? Assim, a madeira precisa de um tempo para crescer, um baita tempo para crescer, precisa de um tempo para secar. É claro que a gente pode, aí existem conhecimentos para acelerar o processo, mas é um tempo necessário para secar, né? Um tempo para cortar, porque a madeira, ela precisa, uma vez que você corta ela precisa se ajeitar, então você tem que dar tempo para que isso aconteça. Então, assim, no trabalho artesanal, você está se relacionando com o tempo todo, sabe? Ele não para ali, você tem que estar assim. Então, você não vai produzir tanta quantidade, sabe? Porque, bom, se a proposta for também de um trabalho muito artesanal, a quantidade ela fica mais reduzida, né? E emendando a isso também pega a coisa da diversidade da matéria-prima. Se você usa mais madeira, mais variedade de madeira, cada uma delas vai demandar de você até um tempo diferente, né? Porque elas secam de outra forma, porque precisa ser trabalhada de outra maneira, né? Então, no trabalho artesanal, eu vejo que é isso, é como você tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, assim, o material, né, as técnicas, né, e, enfim, isso acaba se convertendo no preço, né, no valor da peça. Além da autoria, claro, a gente tem que falar disso, do desenho, e essa é a parte que aí talvez seja ainda mais subjetiva, não sei, né, enfim. E o pessoal aí tem que dizer com certeza. Eu acho que, assim, para ser mais pragmático, o que a gente faz é caro, mas eu não acho que design autoral tenha que ser caro. Eu acho que o design autoral produzido pelo autor, como a gente faz, não tem para onde correr. Um salário mínimo no Brasil é 1.020 reais, entendeu? Qualquer cadeira nossa custa mais caro que isso. Porque por tudo isso que o Ricardo acabou de falar há 5 minutos, entendeu? Não tem como. Então, esse design autoral produzido pelo autor, eu acho que não tem para onde correr mesmo. Eu sei lá, eu vejo nos preços que eu praticava no começo da minha carreira, sim, lá para 2008, 2009, eu não vivia disso, entendeu? Então eu olho os preços assim, eu falo, cara, isso aqui é totalmente irreal, entendeu? Eu vendi coisas assim que hoje são impossíveis de eu produzir, né? Isso hoje até se relaciona com, a gente tem um preço mínimo aqui de uma coisa que pode sair daqui de dentro, sabe, que é o preço do nosso tempo aqui na oficina, entendeu? E eu não sei, talvez o Fernando tenha uma opinião diferente, acho que pela escala, ou não, ou a mesma opinião, mas eu acho que são coisas diferentes, assim, o preço do design autoral e o preço do design autoral produzido pelo autor, né, artesanalmente, assim, porque tem um monte de design autoral aí que é produzido em larga escala, né, tal, e aí eu acho que a discussão é outra, né, eu não concordo com basicamente, assim, por princípio, eu não concordo, não acho que tem que ser caro esse tipo de design, mas o que a gente faz artesanal toma muito tempo, é isso aí que o Ricardo falou. É o que o Ricardo falou, não dá para acelerar, né, então realmente está interligado, esses dois fatores estão interligados. Com certeza. Agora, falando de escala, assim, a minha escala parece que é uma coisa gigantesca, também não é tanto, né? Não, eu continuo fala aí para a gente ter a noção, eu faço 8 no mês, você faz um pouco mais, né? Eu faço mais que isso, com certeza. Então. Sim, oscila entre, vamos dizer assim, 50 a 86 peças. É uma média. Não é uma assim. indústria. Oscila né? Durante o ano, mas dificilmente é menos do que 50, e quando a gente faz muita coisa, chega a bater 90 peças, mas raro. Em geral, está na casa de 80. Que já é uma loucura também para administrar. Eu, assim, te confesso que às vezes você precisa até crescer um pouquinho mais para os custos ficarem mais bem encaixados e tudo, mas eu também não quero mais do que isso, porque senão você se distancia demais também daquele seu propósito inicial, e aí não consegue mais, você fica administrando, tem que
A gente já faz hoje em dia várias consultorias para conseguir fechar as pontas todas, e lá a gente agora está absorvendo uma parte de revestimento, que era muito feito fora, agora a gente está incorporando, já incorporou uma parte, a outra a gente está querendo absorver mais aos poucos, assim. E aí eu também já entra a minha vontade de querer fazer lá modelagem, então eu estou há 1 ano que eu estou mais assim, do lado da máquina de costura do que na bancada. Tem que voltar para a bancada também, mas assim, cara, é uma loucura. Aí você quer, estica o couro, aí costura. E o que é um saco assim disso é que você vai fazer uma capa, né, para revestir e tal, com todos os enchimentos, só que você só vai saber se ficou bom se você fizer ela inteirinha, assim, não tem atalho. Aí tem que fazer pesponto, tem que fazer isso, tem que fazer, bota botão, né? Pô, não ficou legal, faz outra. Olha, eu tenho uma poltroninha que chama Ventura, e que eu mandava fazer fora, né? Quando eu absorvi ela, sem brincadeira, eu fiz ela 16 vezes para tentar chegar na modelagem, assim. É insuportável. Mas só que, ao mesmo tempo, você fica desafiado com aquilo. Não, mas se eu só mexer mais esse pouquinho, aí será que vai dar? Sabe, você fica obcecado pela qualidade, você quer que fique direito, enfim. Então, bom, não... E os estofados das peças do Fernando são lindos, né? Nossa, tá louco. São... Não dá nem vontade de fazer, de tão bonito que é as dele. Muito bom. E aqui, ó, tem um monte de perguntas chegando também sobre a madeira. Tem uma outra, eu queria linkar com uma outra pergunta que eu preparei para vocês. Assim, falando da madeira em si, qual espécie melhor representa o seu trabalho? Então, assim, eu sei que vocês trabalham com diversas madeiras, mas assim, se pudesse elencar uma, ou ou a peça feita com uma madeira específica que tem uma história, ou a peça que de repente foi premiada e tem uma conexão emocional, ou foi importante na carreira. Mas enfim, que madeira melhor representaria o seu trabalho? E como que você enxerga essa espécie dentro de um panorama nacional, dentro de essa biodiversidade nacional, né? Então, de onde ela vem, a importância, a reprodução, manutenção. Rodrigo, quer começar? Para mim é difícil. Quê? Você tem uma pesquisa extensa sobre o assunto. Então, para mim é difícil me definir, né, com uma madeira só, uma coisa que sempre é um ponto indignante para mim, a quantidade de espécies diferentes que a gente acha aqui em São Paulo, numa madeireira, por exemplo, né? Você vai para o norte do Brasil, na Amazônia, a gente tem, sei lá, para chutar abaixo, assim, são 1.800 espécies diferentes, né? E aqui a gente vai achar uma madeireira que tem bastante espécies, a gente vai achar 10, 12 espécies diferentes de madeira. Então a gente tá muito preso a poucas espécies, sabe? A oferta, né? A oferta é muito pequena, e eu acho que isso isso é prejudicial para o meio ambiente, entendeu? Você acabar só usando uma espécie. Cada um tem sua parcela. Eu sei que o desenvolvimento de imobiliário, a produção imobiliária não é um grande devastador, vamos chamar assim, sei lá, essa é a palavra certa, contribuidor, isso, mas a gente tem a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte e tal. Então eu acho que, assim, dito isso, eu trabalhei bastante tempo com sucupira, que é uma madeira dura, cheia de farpa. Eu gostava muito de trabalhar com sucupira, fiz muita coisa em sucupira, meio que todo mundo sabe que você acaba se especializando na madeira, em todos os poréns que ela tem, então a quantidade de ferramenta que você tem que afiar, tal. Mas eu tenho variado bastante, assim, e procurado alternar dentro do possível, sabe? Tem madeiras que eu evito. Então, para mim é muito difícil eu pegar e falar assim, não, pô, o Rodrigo, eu gosto muito de trabalhar com jequitibá. Eu trabalho bastante com jequitibá, que eu acho que ele é uma espécie que ele não é usado em indústria, porque ele não tem um padrão, assim, então tem madeira que tem mancha, madeira que não tem, então a indústria não quer isso. Então, para mim, eu já acho super legal, assim, porque eu consigo ter um olhar diferente de uma indústria para uma prancha de madeira, né? Então eu consigo encaixar peças, usar a peça que não serviu para um projeto, usar em outro projeto e tal. Eu tenho toda essa flexibilidade.
Mas, putz, me linkar uma só madeira, eu nem quero. Na verdade, essa pesquisa que o Bruno falou, eu estou tentando desenvolver um trabalho para trazer mais espécies, trazer espécies que ninguém usa, que a gente nunca ouviu falar, sabe? Que a gente não conhece, exatamente. Que a gente não conhece. Porque eu acho que eu, como designer, eu tenho um poder sobre o meu público. Por mais que meu público, como eu falei, seja pequeno, eu tenho um poder de ensinar o cara. Então, se eu falo para um cliente meu, falo, putz, me ocorreu o araribá rajado, né? Mas só por causa do nome dela, que não é uma madeira que é do Cerrado, não é da Amazônia. Mas, sabe, se eu falar pro meu público, eu falo, putz, o bom agora é usar o araribá rajado, sabe? O cara pega e acredita, entendeu? Ele confia em mim. Então, eu tenho esse poder. Então, se eu tiver uma gama maior de escolha na minha mão, eu consigo difundir outras espécies, entendeu? E de repente, por eu ter essa consciência e difundir isso, a indústria acaba indo atrás, entendeu? Porque a indústria vai muito atrás de caras pequenos como a gente, entendeu? Lança um pouco de moda, né? Mostra uma coisa diferente, né? Faz uma Exatamente, coisa... apresenta possibilidades, entendeu? Apresenta possibilidades. De repente o cliente está falando o nome de uma madeira que o cara nunca tinha escutado na vida. Sim. Então eu acho que essa diversidade é muito importante, mas eu entendo também que com o perdão da palavra, é uma foda você ter muita espécie diferente dentro da marcenaria, né? Porque são coisas totalmente diferentes uma das outras, né? Então eu vou meio por essa linha, assim, cara, eu gosto disso, mas também eu não quero morrer abraçado com isso, sabe? Tá. Mas daí dessas 10, por exemplo, que tem por aí, você costuma trabalhar com uma média de quantas diferentes dentro da tua marcenaria? Vai. Vou olhar aqui em volta. Aqui em volta eu tô trabalhando agora com um pouco de frejó, com jequitibá. Putz, ali que mais tem? Tem a peroba mica. Tauari tem um pouquinho, mas tá proibido aqui. Essas 3, mais ou menos. Tauari tá proibido? E, Fernando? Tauari é muito chato, né? Você usa? Não, é insuportável. Insuportável. Porque você Tauari, cega a ferramenta. Você cortar na serra-fita no veio da madeira, cara, é impossível. Estraga a lâmina, sai uma fumaceira, não corta direito, é louco, assim. Não, você sabe que tem caso de incêndio, né, em marcenaria por causa dessa. Vai lá, cara. Não dá pra eles. É mesmo? Incêndio? Sabia. Porque ela tem muita sílica, né? E esquenta, cara, e aí cega tudo. Putz, eu queria saber como a indústria usa, porque a indústria usa muito, né? Parece que sim. Eu atingem de toda cor e tal. Uma ferramenta com vídeo. Muito interessante, porque são madeiras que é isso que eu fico assim, eu já fiquei refletindo sobre isso. Por exemplo, o mogno, que foi praticamente extinto, dizem, né? Que foi muito consumido. Ele devia reunir tantas qualidades na madeira, de colar, de não empeno, não retrai, né? Não, assim, aquela madeira que é a ideal, que todo mundo quer trabalhar. E o negócio vai embora e acaba, né? Então, o desafio que está falando. Jacarandá, mogno. Eu queria perguntar para vocês, vocês usam alguma conífera, algum pinus, alguma coisa assim? Eu estava conversando com um colega lá da Suécia, o cara é chileno, dá aula lá na Suécia, e aí, Rodrigo, eu descobri que que o Krenov foi professor na escola dele. Eu me lembro que você comentou do Krenov na Europa e tudo mais, né? Mas aí eu perguntei para ele, você usa conífero? Ele falou, a gente usa. Ele mostrou fotos e tudo. Só que eu nunca usei aqui. Eu sempre tive um baita preconceito. Mas eu quero me livrar disso, sabe? Porque mas eu acho na Europa, certo? Lá na Europa, lá. Aqui de crescimento em climas gelados, provavelmente. Muito clima, exatamente. Você pega o pinho de riga, ele demora não sei quantos anos para crescer, ele é uma madeira ótima de usar, né? Então, o pinho de riga é o único, e araucária, que eu nunca usei, mas que eu já ouvi falar que tem qualidades excelentes. É né? Ótimo. Mas assim, aí, para emendar, isso que o Rodrigo falou é genial, né? Poder experimentar diversidade, assim, uma coisa que eu tenho vontade. E quando a gente gosta de trabalhar com material, é quase que, a não ser com esse preconceito que eu já me peguei, assim, que eu tento me limpar, né? E até que você conhece uma outra madeira que realmente é chata de trabalhar, e você fala, não, essa aqui é chatinha mesmo de trabalhar. Mas trabalhar com variedade é muito bom, né? Agora, tem uma madeira que eu tenho, assim, um gosto maior por ela, mas é uma madeira que eu só encontro de demolição, que é a peroba do campo, a perobinha do campo, né?
é a madeira que é que eu mais tenho gosto em trabalhar, sabe? Porque ela reúne muitas qualidades, mas eu tenho consciência disso, assim, que não dá para ficar trabalhando com ela. É demolição, você encontra só em certas situações, assim, particulares. Eu nunca pesquisei, mas não corta mais, né? Peroba do Campo não se corta, né? É só demolição mesmo, né? Não. Assim, o que encontra eu comprei madeira de uma marcenaria que estava antiga, alugada, sabe, umas coisas assim? Sei. Então, e aí tem outras que reúnem outras qualidades, assim, que eu gosto muito, mas essa pela cor, enfim. E é uma coisa que vai mudando, feito o Rodrigo falou, a sucupira eu acho linda, sabe? Ela é mais trabalhosa do que a peroba do campo, na minha opinião, mas é lindíssima a madeira, né? Então... Agora... Não tem uma outra que você gosta de trabalhar, não, Ricardo? Ficou famosa aí recentemente? Ouvi falar do roxinho uma vez. Conheço um cara que é muito bom com roxinho, Ricardo. Apresenta ele. Não, eu gosto muito de roxinho, mas assim, não vai virar... Talvez agora as pessoas, o roxinho quem trabalha, o Ricardo trabalha com roxinho. Mas não é, eu não tenho uma identidade fixa com essa madeira, assim, sabe, uma coisa assim. Eu acho linda, eu gosto de usar como detalhe. Por acaso, eu estou experimentando, assim, no Banco Sela, ela aparece na peça inteira, e eu achei muito legal. Mas tem peças que eu não gostaria de ver, eu não tenho vontade de fazer uma peça grande demais, toda de roxinho, mas eu acho bonito também, sabe? Mas, enfim, eu gosto muito, né? Tem muitas outras que são muito, muito bonitas, né? E é bom a gente realmente explorar, ficar nessa, de explorar a diversidade, a variedade, é uma coisa que sempre que possível, né, a gente poder... Outro dia eu vi um arco, um entusiasta que está começando a mexer com isso, faz arcos, e ele fez um arco de goiabeira. Cara, a madeira é linda, ela é clarinha, ela dá um acabamento incrível, assim, ele só tinha passado lixa. E eu não passaria mais nada também, porque não precisa, assim, super bonita a madeira. Não tem os veios assim, muito pronunciados, mas eu achei a textura do acabamento incrível. Muito legal. Dá prancha grande? Hã? Dá prancha não sei. grande? Não, isso ele cortou lá na fazenda do sogro, enfim, e fez o arco dessa pedra, desse, sei lá, galho de goiabeira, né? O mogno, você estava falando de mogno, eu já tive mogno, assim, que eu comprei antigo, enfim. Assim, ele é muito vermelho, né? Às vezes a pessoa não gosta. Agora, realmente é uma madeira incrível. Ela é vamos dizer assim, um cedro prime. Um cedro mais sofisticado. Porque ela é um pouquinho mais densa, ela é mais sofisticada, assim, de grãos e tudo, ela tem um pouco mais de textura do que o cedro. Não tem cheiro, aquele cheiro ardido do cedro, que eu até gosto do cheiro, mas ele arde, aquela poeira incomoda, né? É uma madeira legal, assim, muito, muito bonita mesmo, muito boa de trabalhar. Eu lembrei de uma que eu adorava, que é embuia. Embuia sei é lá, incrível. É incrível. Só que não dá mais, né? Eu me proíbo de trabalhar. Não, afinal, você acha para comprar. O cara vem com a história de que tá seca já no galpão dele há 10 anos, você vai cortar e sai água dela, né? Nossa. Não, mas embuia é demais. Embuia é impressionante, também. É uma madeira incrível. Também é linda, cheirosa, linda. Nossa. Maravilhoso. Tudo tarado de madeira, né? Nossa! Deixa eu perguntar uma coisa, porque o Ricardo falou uma coisa interessante do garimpo, né, de achar madeira de demolição. Então eu queria entender um pouco mais como é que é esse trabalho de garimpo, de caçar essas madeiras já extraídas e linkar isso com uma pergunta que a Feira Conexão Design fez, que é o trabalho em madeira certificada faz parte da composição dos custos. Então toda essa pesquisa também de vocês, agregando aquela conversa anterior, faz parte também nessa pesquisa, esse garimpo, essa busca pela madeira legal, certificada e tudo mais, né? Então, vocês contassem um pouco sobre isso, sobre esse trabalho da composição da marcenaria de vocês, de onde vem da origem da madeira, né? Tanto da já extraída como da extração legal. Eu não sou um garimpeiro, assim, tem colega nosso, Rodrigo Calixto, por exemplo. Esse vive na estrada, né, caçando... Ele é garimpeiro mesmo, assim, impressionante, né?
Eu até peguei muito da onda dele, assim, de ver ele fazendo. Eu não tinha esse estímulo, assim, até, assim, foi uma coisa que eu fui adquirindo depois com o trabalho, né, de procurar madeira de demolição, né, mas, e aí ali eu encontro coisas que eu gosto, né, mas eu acho difícil também. O que é demolição? Isso que o Rodrigo falou, assim, de, não, isso aqui é demolição. Você sabe quando você corta, mesmo quando você vê o corte da madeira, você pode distinguir se ela foi mesmo ou não de demolição, né, mas, então algumas, assim, eu encontrei um cara ou outro, já que eu pesquisei. E as madeiras... e aí, por exemplo, comprar aqui, a região que eu tô é uma região que foi um polo que ainda mas assim, foi bem mais antes, eu sinto, né? É de carpintaria, marcenaria muito forte, né? Então, assim, eu comprei madeira de marcenaria vizinha aqui perto, aqui do bairro, sabe? Nossa, peroba do campo, antiga, umas coisas assim, lindas, né? Então, e no Rio, eu me lembro de procurar já em alguns lugares diferentes. Depois tem as madeiras serradas, assim, né, de árvores serradas, né? Então a procura pela, assim, a madeira mais correta, né? Isso é uma coisa, cara, que eu também estou desenvolvendo, sabe? Eu estou aprendendo cada vez mais, né? Eu encontrei lugares, eu me lembro que já em 2005, assim, eu fui visitar o Pará para pesquisar aonde comprar madeira com certificado FSC, sabe? Aí, assim, o cara falava, cara, a gente não vende para cá, a gente só vende para fora, eu me lembro que eu ouvi assim, então, né, mais exportação. E depois, em São Paulo, eu comecei comprando muito na Ecoléu. Muito significa algumas tábuas, né, porque era o que eu comprava, né, no começo. E depois encontrando outros fornecedores, né, pedindo DOF, coisas assim. Mas, assim, você vai se conscientizando e você vai querendo encontrar formas mais corretas, sabe? Mais que você tem mais confiança e tudo mais. Então, aparecem outros agora, como comunidades ribeirinhas, né, que trabalham de forma sustentável, lugares que... por exemplo, lá no Pará, em Santarém, com a BV Rio lá, que a gente foi lá e tudo, fazer um trabalho, conhecer lá a marcenaria deles, em loco, dentro da floresta e tudo mais. Aí a madeira é certificada FSC também, então esses lugares vão aparecendo mais e eu fico mais interessado em fazer ponte direta com eles, né? Aqui no Sudeste é um pouquinho complicado, você tem que se articular, o Rodrigo sabe bem disso, tem que se articular para conseguir madeira, né, do jeito que você está pretendendo encontrar, tipo, de manejo florestal sustentável, comunitário e tudo mais, né? Aí o Rodrigo tem experiência nisso também, né? Deixa eu emendar aqui, então a Priscila está perguntando, essa é uma informação acessível, né? Como é que você... Onde você acha esse tipo de... Não, é assim, resumindo a história, você não vai achar madeira certificada em nenhuma loja aqui em São Paulo. Não dá, infelizmente. Todo mundo que produz hoje tá voltado a exportar, é uma questão de mercado, entendeu? Mas também um saco você ser o quintal do mundo, né? Você só ficar exportando o que é bom e pra gente sobra basicamente o que não é tão bom assim. Então, o que a gente usa aqui? Com certeza, tem o documento do IBAMA, todas as madeiras têm do documento do IBAMA, e a gente consegue comprar madeira certificada, FSC até, que eu nem divulgo, que eu uso, porque nem poderia usar, porque não tenho certificação na marcenaria, mas eu consigo comprar de terceiros. Então eu conheço gente que compra bastante madeira, se você conseguir comprar bastante madeira, você vai ter essa madeira aqui em São Paulo, e eu compro deles. O Ricardo falou da Ecoléu, todo mundo usou Ecoléu, né? Porque eles eram uns vendedores de madeira certificada na época. Era super bacana, você ia lá e era uma boutique, né, praticamente. Então eu comecei a usar sucupira por causa deles. Você comprava sucupira certificada na Ecoléu, isso em 2007, sei lá, 2005, sei lá quando. E aí fechou, a gente ficou órfão. Inclusive um amigo meu comprou, a gente tem aquele grupo dos marceneiros aqui de WhatsApp, que um dos caras que faz parte lá é o Ricardo, ele comprou o estoque da Ecoléu quando fechou. Então, volta e meia, a molecada toda aqui em volta, meus alunos compram, porque foram meus alunos, compram dele. Ele comprou lá um monte de madeira. Então, tudo certificado, mas ninguém divulga que é certificado, né? Porque não dá.
Mas a verdade é que você não vai conseguir comprar madeira certificada. Inclusive, eu vi que o André, do IDESAN, está assistindo a gente, que é uma ONG que eu já estou em contato faz muitos anos, tal, e a gente tem eu tenho esse projeto com eles de trazer a madeira do manejo comunitário para cá, para São Paulo, para uso próprio, tal, quem sabe também para distribuição mais para frente, mas é um trabalho independente de formiga, assim, cara, porque não tem no mercado. Eu posso fazer um complemento aqui, a Priscila que falou isso, né? Eu acho que é importantíssimo, quem tem interesse, seja aonde está a pessoa, seja consumidor, arquiteto, enfim, designer, marceneiro e tudo mais, correr atrás, porque tem que ir procurando, procura a IDESAN, procura a BV Rio, procura o Serviço Florestal Brasileiro, porque assim, procura para saber mais, porque a gente está correndo atrás e se todo mundo corre atrás, as coisas vão mudando, né? Então, todo mundo está ali, né, para ter mais conhecimento disso, né? Legal. E aí eu acho que já dá para engatar uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, porque é justamente isso. As pessoas estão se unindo, a informação está circulando agora com maior rapidez, está acessando um grupo maior de interessados, justamente porque esse movimento da marcenaria artesanal cresceu muito recentemente, né? Vocês também são pivôs dessa situação, né, desse cenário, quando vocês começaram a dar aula, inclusive, né, nos próprios ateliês. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o impacto desse momento, desse boom, né, de interesse na marcenaria artesanal e como isso vem impactando o cenário de uma maneira mais ampla, ou se vocês veem alguma transformação de linguagem, alguma transformação de mercado como decorrência desse boom das técnicas de marcenaria artesanal. Os professores aí de plantão, quem quer começar? Bom, eu sou menos professor do que esses dois aí. Não, mas o Fernando, é muito engraçado, você começou a fazer essa pergunta, eu lembrei de como o Fernando me influenciou, assim, eu conheci o Fernando, sei lá, quando foi, Fernando, em Nova York, em 2000 e alguma coisa, numa exposição pro Sérgio Rodrigues, lembra? Isso, foi. Quando ele lançou a Chifruda lá, foi uma exposição de uma loja em Nova York, e eu lembro que eu falei, porra, olha só, conheci o Fernando, sabe, tipo, meu... caralho, né? Todo feliz e tal. Isso, cara, ele já me influenciava de alguma forma, né? O cara era um marceneiro que tava já traçando esse caminho que eu queria traçar, já estava na minha frente ali, sabe? Já estava com um caminho traçado, tinha ganho prêmio, já vendia em todo lugar, tal. Ele não sabe, mas é praticamente caras como ele são praticamente professores, né? Você dá uma olhada no que o cara trilhou para você decidir o que você quer fazer ou o que você não quer fazer, né? Até perdi o ponto. Comecei a falar bem de você, Fernando. Perdi o ponto. Obrigado. Não, mas a questão de ser professor, né? Bom, eu estou fazendo uma oficina na Serra, né? Lá no sítio. Lá eu pretendo dar aula. Aqui no Rio não tem como. É tanta coisa para ver e para, enfim, resolver. Mas lá eu quero fazer. E onde é esse sítio, tem uma coisa muito bacana que as pessoas se juntam realmente para resolver as questões de comunidade. Tem um movimento comunitário ali com aquelas pessoas que moram, né, que viveram lá o tempo todo na vida, e é muito bacana mesmo, assim. E tem uma senhora que chama Dona Terezinha, que chegou lá, que foi a primeira forasteira, vamos dizer assim, que chegou no Vale das Videiras há 60 anos, e ela sempre movimentou as pessoas e articulou, então ela conseguiu fazer uma creche, conseguiu fazer uma escola, sabe? Tem um movimentozinho social ali daquele lugarzinho que é pequeno, tudo, que é muito bacana, assim. Tem um lugar lá que abriu um viveiro que chama Muda Tudo. Eles só fazem mudas, só vendem mudas de Mata Atlântica, e vão se enfronhando em diversos projetos para tentar reflorestar, enfim, às vezes tem empresas que precisam reflorestar e tem que destinar uma verba para isso, eles vão lá e fazem isso. Eu mesmo já plantei 327 mudas de árvores de Mata Atlântica lá no terreno, quero chegar a 20 mil. Sabe, então eu estou louco por essa convivência, assim. Primeiro tá mais tempo, né, que nem o Ricardo, assim, na Serra, né, longe da metrópole,
E quero que a minha contribuição seja essa, assim, ensinar aquelas pessoas locais que quiserem aprender a marcenaria e tudo, eu vou fazer isso. Mas Nossa, muito legal. A experiência de ensino é bem pequena, assim, eu dei umas aulas, 2 vezes aula lá no Fabric, e acho que foi só. Não, dei alguma outra aula, assim, que eu não lembro, mas pouquinha coisa, assim, nada... Mas você ensina, você me ensinou coisas também. Mas já tem essa vocação colaborativa, né? A vocação de troca. Né? Não, mas eu acho que tem alguns pontos assim importantes. Até, inclusive, eu estimulei muito o Ricardo a dar aula, né? Lembra, Ricardo, quando a gente trocou uma ideia? Claro. Que eu acho que é muito... Você que me empurrou para isso. É muito importante pessoas bacanas. Eu me considero bacana em relação a esse assunto, assim, poderem passar esse conhecimento para frente. Por quê? Primeiro que a gente tem essa influência sobre as pessoas, né? É um público pequeno, mas é algum público, né? Você ensinar o cara sobre madeira, ensinar sobre procedência correta da madeira e tal. E tem uma coisa, assim, cara, a gente falou no começo, assim, quanto o trabalho manual é desvalorizado. Normalmente, eu já formei bastante profissional aqui, mas normalmente eu formo um cliente. Tá? Então, o cara sai daqui, ele vira meu cliente, porque o cara entendeu que aquele processo não é tão simples quanto ele imaginava, ou ele só se certificou que é um processo complexo e demorado. Cara, eu enxergo assim, é uma tendência que o valor monetário disso mude. Então, que cara, não só o designer marceneiro tenha um ganho financeiro legal, mas sim o marceneiro também. Entendeu? Então, a diferença com o passar do tempo entre um executivo e um marceneiro, ela tende, por mais que a gente esteja nessa lama toda que a gente está agora, eu acho que ela tende a diminuir. Inclusive por esse trabalho que a gente tem feito. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Quando você pega e fala assim, esse trabalho aqui, ele é um trabalho não só manual, ele é um trabalho cerebral, ele não é um trabalho menor, entendeu? O trabalho manual não é um trabalho menor. Então eu acho que isso é um dos pivôs que fazem a coisa realmente subir de patamar, assim, sabe? Então, sei lá, eu vejo em volta de mim aqui, eu tô na Barra Funda, é um bairro que, cara, tem muita gente que tá fazendo isso agora. E eu vejo, cara, que mudou, assim, o perfil do marceneiro, sabe? Tem um monte de cara aqui que é marceneiro que, 10, 15 anos atrás, você não via dentro de marcenaria, sabe? Então eu acho que é uma rampa que a gente tá subindo. Isso mudou muito, assim. Eu conheci o Morito em 2005. Foi uma feira que foi o único ano que a Craft e a Paralela fizeram juntas lá no Espaço São Luís. Quer dizer, aí no Espaço São Luís, né, para vocês. E, cara, eu quando vi o trabalho do Morito, eu falei, caramba, assim, a minha sensação foi assim, o meu primeiro colega de marcenaria que eu encontrei. Um pouco depois conheci o Ricardo, o Rodrigo Calixto, o Rodrigo que fez lá em 2007, enfim. Mas o Morito realmente foi a primeira pessoa que eu senti assim, poxa, agora eu tenho com quem conversar, porque não tinha, assim, os livros vinham de fora, escola não tinha, ou tinha algumas coisas muito precárias, assim, que, sei lá, sozinho você já ia fazer melhor. E aí, enfim, dessa época, 2005 para cá, né, em 15 anos, realmente a coisa cresceu, tomou um vulto, enfim. Estou dizendo que eu tenha começado nada, não. Claro que tinha já grandes pessoas aí fazendo e tudo né, antes, mas assim, dessa interação, né, de estar dentro da marcenaria fazendo, enfim, isso realmente mudou. Acho que foi um cenário que felizmente, mudou para muito melhor agora. Né? Mas você é um cara acessível, né? O que é muito importante. Por isso que eu falei lá é muito importante para quem está começando você ter pessoas acessíveis. Entendeu? Que você sempre se disponibilizou a trocar uma ideia comigo sobre o assunto, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Acho que o Ricardo é um cara acessível também, lógico que dentro do possível, né? Não, e é importante para todo mundo, porque exatamente. Assim, também você trocar ideia, né? É super bom, né? É bom para os dois lados, né? É aquela coisa, a gente gosta do que faz. Aí você
gosta do que faz, você vai ficar não falando disso? É muito difícil. Pois é. Não, quando eu conheci o Morito em 2005, em 2006, quer dizer, entre eu conhecer o Morito e conhecer a Júlia Krantz, a Júlia conheceu o Morito, um pouquinho depois de eu ter conhecido. Aí o Morito me apresentou a Júlia. Quando eu conheci os dois, aí eu fiquei louco, assim, eu falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Ele em Santo Antônio do Pinhal, a Júlia aí em São Paulo, eu aqui no Rio. Aí eu falei, quer saber? A Júlia já tinha um esquema, assim, que ela tinha começado a frequentar às segundas-feiras a oficina do Morito. Ela ia lá para ver o que estava acontecendo, aprender, enfim. Um pouco como curiosa, mas, claro, querendo aprimorar o conhecimento sobre madeira, né? E marcenaria. E aí eu aproveitei esse gancho e eu ia, assim, uma vez por mês no começo. Aí depois eu comecei a levar os amigos. Aí o Ricardo foi comigo uma vez, o Rodrigo Calixto foi, o Pedro Mug foi, o Túlio Mariante foi, assim, a gente ia acrescentando. E hoje o Morito tem os cursos lá de marcenaria, né, desde 2015. E eu fiz parte da primeira turma dele. Ele falou, não, você não precisa. Eu falei, não, imagina se eu não preciso, não é questão de precisar, eu quero. Aí fui eu e o Juninho, que é o encarregado que trabalha comigo lá no ateliê, e a gente fez esse primeiro curso do Morito. E, cara, é tão legal, assim, uma das coisas que eu acho que é muito legal da madeira é que é um material extremamente generoso, assim. Se você tiver, assim, um serrote, um martelo e um prego, alguma coisa você faz. Claro, uma coisa tosca, mas você faz. E se você vai desenvolvendo habilidades e entendendo ferramenta e evoluindo com as ferramentas, né, ferramentas melhores ou pelo menos mais bem afiadas, cara, você faz coisas incríveis, assim. Tem uns caras, assim, não é que é incrível o que os caras conseguem fazer. O John Makepeace, ele faz umas coisas loucas, assim, de uns trançados de madeira, tudo. É super difícil fazer aquilo, enfim. Então, a madeira ela te oferece assim, um leque de atuação muito grande. Acho muito generoso isso. E o que eu vi assim, né, nesses cursos, às vezes, esse primeiro curso tinha assim, eu, o Juninho e um senhor lá que já tinha vivência com a madeira, tudo, enfim. E tinha outras 3 pessoas, tinha um outro também que tinha como hobby, e tinha outras 2 meninas que não tinham nada, nunca tinham feito nada. Cara, todo mundo fez o banco. A cadeira. É uma cadeira de 3 pés. Todo mundo fez sua cadeira. Todo mundo afiou a sua plana. Todo mundo afiou o seu formão. Sabe? Isso no intervalo de, sei lá quanto tempo durou, eram 16 aulas, assim, de dias inteiros, uma coisa assim. Sabe? Então, olha que maravilha esse material e essa maneira de trabalhar que, né, a pessoa que sabe fazer faz bem, a pessoa que não sabe fazer pode aprender e faz. Acho incrível isso. Legal. E dentro dessa generosidade que você mencionou agora, dessa ampla possibilidade de troca, de experiência, de conhecimento, vocês conseguem elencar alguns aspectos em comuns? Assim, eu me pergunto muito sobre isso, a identidade nacional da marcenaria. Porque a gente tem sempre aquela menção à história recente do modernismo, né? Todo esse aprendizado estilístico decorrente desse discurso moderno, até essa evolução que a gente está conversando agora, dessas trocas, uma coisa mais orgânica, um aprendizado mais de resgate. Mas vocês identificam alguns aspectos, seja por técnica, seja pelo material, seja pelo formato, pela função, você consegue identificar alguma coisa que une ou que conjuntura uma estética nacional da marcenaria? Olha, eu sou quase que obrigado a falar de Sérgio Rodrigues falando isso. Exato, claro. E assim, em tudo que eu já li, que se sabe também a respeito da obra dele, o que aconteceu é que ele conseguiu justamente fazer um mobiliário que tinha essa mensagem na forma, né? No jeito de fazer. Eu acho que também no uso, assim, né? Na maneira que você propõe um uso mais descontraído, menos formal. Menos pragmático, né? O Sérgio tem uma fala dele, que até é uma fala gravada, que é sensacional, que ele fala, não, minha casa é um laboratório, eu faço as coisas, a minha mulher testa, a cozinheira testa, o cachorro testa, o gato testa, porque naquelas cadeiras da Bauhaus, o gato subia, escorregava, caía no chão, elas não eram boas. E
acho que ele trouxe um pouco disso, assim, né? Claro que ele também tem lá, você vai encontrar alguma influência escandinava no móvel dele? Vai, enfim. Mas ele realmente conseguiu trazer algo de novo, assim, na forma, né? E ele era um cara que ele era muito habilidoso com qualquer coisa. Ele sentava no piano, ele tocava um piano. Se ele tivesse um boneco de massinha, ele fazia. Desenhava um absurdo. Era um cara assim muito talentoso. Ele tinha a experiência de marcenaria, assim, com ele era uma coisa mais da infância, que ele fazia os carrinhos, os brinquedos, enfim, os brinquedos dele. E aliás, a noção de design para ele vinha dessa experiência, né? Que ele fazia um brinquedo e o priminho lá, o colega, queria aquele brinquedo, ficava fascinado com aquilo. E ele falou: acho que alguma coisa que eu botei ali despertou o interesse no outro. E design é isso. Essa é a visão de design que ele tinha, né? Que ele tem. Eu acho muito legal, acho super lúdica, assim, gostosa. Eu acho que isso, de alguma maneira, está impregnado no que a gente faz, né? Como design. Uma coisa que o Túlio uma vez falou, o Túlio Mariante, que eu achei muito bacana, é que ele disse assim, olha, o design brasileiro ele deve um tributo à madeira, porque foi através da madeira que o design brasileiro começou a aparecer e surgir, né? Enfim, principalmente nesses mobiliários da década de 50, de 60, né? Tem o Tenreiro, ele é um pouco mais... começou um pouco antes do Sérgio, né? Mas foi um precursor assim também do mobiliário brasileiro, mas o Sérgio conseguiu, acho que, fazer uma síntese de linguagem mesmo que realmente foi mais claro assim, o que seria uma proposta de um móvel brasileiro. E aí, quando ele ganha o prêmio na Itália, em 61, aí realmente foi uma coisa única, assim, porque ele propôs um móvel completamente diferente dos padrões. E ele tinha essa determinação, assim, eu digo que ele era um grande empreendedor, não no sentido de saber ganhar dinheiro, de organizar um negócio, não, ele era empreendedor no sentido de convencer as pessoas de uma ideia. Podia ser uma coisa totalmente louca, mas ele ia lá, acreditava e fazia acontecer. Eu li uma vez... Olha, é um exemplo disso, né? Um móvel totalmente fora dos padrões da época, né? E o que diziam, assim, tipo, ele é um móvel que transmite uma sensação de conforto e realmente entrega isso na hora que você usa, né? Então, essa conexão, assim, do design, da estética, da funcionalidade, como você resolve a parte mecânica e física das coisas, enfim. E eu li uma vez que a poltrona mole, ela ficou encalhada, você talvez saiba disso melhor, tipo uns 2 anos na vitrine, e ela não ia, assim, né? Cara, e essa peça é uma peça que eu gosto muito, assim, dela e das... Eu chamo de... Eu não sou um expert, assim, em Sérgio Rodrigues. As variantes, que tem umas outras duas, assim, que eu curto muito, que tem um estilo meio semelhante dele, né? E aí, enquanto você está falando isso, eu pensei no Niemeyer, mas não no mobiliário, né? Na arquitetura dele. Que, assim, enquanto a gente está falando disso, eu penso, poxa, mas o que é a brasilidade? O Rodrigo falou umas coisas aí no nosso papo que a gente teve num outro momento, que foi muito legal, falando sobre, vamos dizer, a cultura ou a tradição brasileira, vamos chamar assim, ou ancestral do Brasil, talvez, não sei, né? Mas... Quando eu me conectei com a arquitetura do Niemeyer, caramba, e o Niemeyer, e depois eu pego também o Burle Marx, sabe? É assim, caramba, os caras têm um desenho deles, assim, a assinatura, a peça é uma assinatura, assim, você olha, né, a peça, no caso do Niemeyer, eu estou falando das arquiteturas, né? E no caso do Burle Marx, os desenhos, né, dos jardins, né, você olha e você vê assim, a assinatura dele, né? Então, o que é a brasilidade nessa bossa, nesse desenho, nessas coisas, sabe? Eu fico pensando em relação a isso, o que é que cada um de nós, por sermos nativos aqui, moradores daqui, a gente é influenciado pela nossa cultura, pelo que a gente vive, né? E as influências externas também, e como isso se traduz
nos nossos desenhos, assim, né? Eu acho também que isso está hoje muito ligado a só a parte estética também. Então a gente fala, não, de curvas, porque o Brasil é cheio de curvas e tal, né? Concordo. Eu não concordo um pouco com isso. Então, tipo, meu trabalho é um pouco mais pragmático, reto, por causa do melhor aproveitamento da matéria-prima e tal. Eu acho que esse pensamento moderno sempre foi um pensamento de romper com as coisas, né? Então, então você rompe com uma tradição europeia para mostrar essa cara brasileira, assim, então, e eu acho que eu enxergo como uma obrigação minha, estamos em 2020, como romper também com isso, sabe, para a gente poder evoluir. Então, eu acho que assim, esse pensamento moderno dentro da marcenaria não tinha preocupação ambiental nenhuma, por exemplo, né? Então eu acho que hoje é uma preocupação que, cara, pode ser mais preocupante para mim, mas você, o Fernando, tem também. Tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a gente ir atrás porque a gente faz, nosso trabalho é uma ode, basicamente, a técnicas de marcenaria que são europeias, entendeu? Então, quais são as técnicas brasileiras de trabalho em madeira, não necessariamente de marcenaria, mas que a gente pode incorporar de alguma maneira dentro do nosso trabalho? Isso, muitas vezes, não é refletido na aparência do objeto, entendeu? Mas essas coisas estão lá e elas fazem parte do objeto, e eu acho que a gente tem a obrigação de pensar nisso e como romper também com o que foi feito no início do modernismo, na questão de mobiliário e arquitetura, entendeu? E é uma obrigação nossa estar sempre revendo e repensando, eu acho, entendeu? Pra gente fugir, de repente, de um estilismo que, cara, puta, é lindo, né? Sérgio Rodrigues é demais, né? É Sérgio Rodrigues, né? O que é o Ricardo? O que é o Rodrigo? O que é o Fernando, né? Eu acho que esse raciocínio tem que ser levado para frente. Assim, cadê o Bruno? O Bruno. Vamos a gente levando. Fernando, eu fiquei sabendo que sua marcenaria vai ter umas máquinas muito boas lá. Olha, dentro disso que você está falando, eu conheci há uns anos um artista plástico que também é pesquisador ele nem diz ferramentas, não, ele chama de instrumentos de marcenaria. Quem é? Que é o Rubens Matucci. Ah, clássico. É um monstro. Cara, né? Eu fiquei louco. Eu fui lá na oficina dele, ele é de um entusiasmo, assim. Ele é marceneiro? Ele faz também marcenaria, faz escultura, faz gravura. Ele é artista plástico, assim, amplo, né? E com muitos interesses de pesquisas também. E aí, uma das coisas que ele fez foi pesquisar as ferramentas que se usam para fazer as embarcações. O Brasil é um país muito rico nessas embarcações artesanais, né? Tem a maneira de se fazer a canoa no norte, no sul, enfim, sabe? Eu não entendo muito disso, mas já ouvi o Amir Klink mesmo falando nisso, que a gente tem uma riqueza profunda nessa área. Era uma coisa que valia a pena a gente um dia investigar, né? Porque talvez seja um lugar de encontrar certas raízes assim que poderia influenciar nosso trabalho. Não, a gente está investigando já. Gente, o Bruno caiu, como vocês perceberam, a conexão dele caiu rapidinho, ele já está voltando para finalizar. Já faltam pouquinhos minutos para acabar o nosso encontro, mas eu queria aproveitar, então, que eu não tenho nada de mediadora, então vou aproveitar uma pergunta. Se vocês poderiam indicar livros interessantes para que possamos nos aprofundar no assunto. E o Bruno está voltando, enquanto isso vocês vão falando um pouquinho desses livros, que tem um monte de gente super interessada em saber. Ah, tá bom. Fernando, vai lá, Fernando. Esses livros do Krenov são excelentes, eu gostei muito. Tem um cara também, quer dizer, infelizmente a gente fica falando dessas referências de fora, mas é que a gente não tem essa produção aqui brasileira, mas o Tage Fried, que foi um cara dinamarquês que foi para os Estados Unidos em 48 e começou a trabalhar, a ensinar marcenaria nos Estados Unidos, quando lá já não tinha nem bancada mais, as pessoas não sabiam o que era uma bancada de marcenaria. E esse cara tem uma história super bacana, ele foi uma das pessoas que estavam lá na fundação da Taunton Press, né, que publica Fine Woodworking, que é uma grande revista de marcenaria desde 75, e
muitos e muitos e muitos livros de marcenaria, né? Essa editora. E ele fez parte bastante tempo desse negócio. E ele, uma ocasião, foi convidado a fazer um livro sobre marcenaria. E ele falou, em 6 meses eu faço isso, e começou a escrever, levou 3 anos. E aí ele era um cara que tinha muita habilidade em saber assim, como resolver os problemas, seja usando uma ferramenta elétrica manual ou só fazendo com uma ferramenta manual, sem nenhum motor, enfim. E ele publicou um livro que na verdade, foi publicado em 3 volumes, sobre várias técnicas de marcenaria. É um livro muito bacana, eu não sei o nome exatamente, mas se procurar por Tate Fried, você acha esse livro, tem na Amazon para comprar. Bom, tem o Sam Maluf, acho super interessante também pesquisar. Tem outro, George Nakashima, também super bacana, assim, gosto das coisas que ele faz. Ele também tinha uma coisa ligada à arquitetura. Aliás, o Sam Maluf também, ele construiu a casa dele em madeira, uma coisa assim, meio Art Nouveau, uma síntese de Art Nouveau, é bem interessante. Enfim, tem muito livro, assim, tem aqueles livros super técnicos, assim, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, é bancada de marcenaria. Até um livro eu emprestei para o Ricardo, acabei dando para ele, porque eu não conseguia ficar sem o livro, comprei. Ainda bem que você falou que me deu, emprestando. Não, eu emprestei, aí eu falei, não... Você acabou de dar para ele, é isso? Deu ao vivo aqui. Já tinha dado, que é isso? Ao vivo? Já tinha falado. Eu comprei outro, inclusive. É um livro que chama The Workbench Book, do Scott Landis, que é Esse livro é muito bom. O texto do livro é muito bom. Ele é um canadense que saiu realmente fazer uma pesquisa muito profunda sobre bancadas. E aí ele vai dizendo como é que a bancada da tradição escandinava, a bancada da tradição inglesa, do alemã, enfim. É bem interessante esse livro, bem legal. Eu lembro de 2 livros, brasileiros, né? Um se chama O Manual Prático da Marcenaria e o nome do cara, me escapou. Algum de vocês sabe qual é? Não, ele tem um sobrenome italiano, mas o nome dele agora me escapou. Mas é Manual Prático da Marcenaria, um livro antigo. As edições são mais antigas. Inclusive, ele fala sobre ebanisteria, e ele fala assim, o que um ebanista deve ou não fazer dentro de uma marcenaria. Não pode ir pro chão. Você tem? Eu já li esse. Não passar saliva na lâmina do não sei o quê. Não ficar mascando palito na boca. Isso. Tem umas coisas assim de ética. Legal. Né? Outro é manual técnico, cadernos técnicos de madeira, alguma coisa assim. Fala, Bruno. Muito bom. Não, a gente tem que encerrar. Eu já estou vendo aqui a mensagem que a gente tem que... daria para ficar conversando muito mais, mas a gente chegou no tempo aqui. Infelizmente, eu dei uma caidinha aqui na minha conexão no finalzinho, e eu tinha uma pergunta, mas assim, eu vou deixar só como uma recomendação, porque nesse período de pandemia eu tenho me interessado muito pelas pesquisas individuais dos criadores e dos criativos como vocês. Eu fico pensando muito sobre a carreira dos zines, eu fiquei pensando na pesquisa, toda a pesquisa que eles fizeram da moldagem em madeira, né, e como aquilo veio de um momento difícil, como o movimento da Segunda Guerra Mundial, e como aquilo se traduziu depois numa cadeira na CDR, anos depois, que é elegida por muitos como a peça mais importante do século XX. Né? Então, nessas adversidades surgem ideias bastante interessantes, pesquisas bastante interessantes. E só queria recomendar a todo mundo que assistiu para seguir vocês no Instagram, porque vocês têm postado as pesquisas de vocês. E eu tenho acompanhado essas pesquisas com muito entusiasmo. Então aí o Silveira está mostrando a colher, porque o Silveira começou a entalhar a colher, a mão. O Graham experimentou uns objetos, né, fez uns vasos que inclusive eu postei hoje no meu Instagram. Eu vi que o Fernando começou a construir o pavilhão, né, começou a enveredar aí pela construção. Então é só uma recomendação assim, das pessoas seguirem vocês e interagir com vocês, porque esse trabalho de pesquisa pessoal pode, quiçá, virar alguma coisa bastante interessante, aí, ditar o futuro da marcenaria nacional. Sim. Tá bom? Então, agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer vocês por esse papo, pela participação, adorei. É isso, e vamos aí que tem mais durante a semana, né? Valeu. Mais conversas. Valeu, brigadão, gente. Valeu, São Paulo, Rio. Isso aí. Todo mundo aí.
Abraço. Obrigado a todo mundo que fez pergunta também. Abração. Valeu. Valeu. Tchau. Agradecemos a sua presença e esperamos que tenham gostado deste encontro. Lembrando que nosso próximo evento acontece dia 18 de agosto, com o tema Madeira na Arte Popular Brasileira. Para mais informações, acesse www.ciclomateriaprima.com.br. Até lá!